Só uma coisa bem rápida. Tomar café não é pecado? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eis que vos convido a continuar as nossas reflexões a respeito de Ellen White em preparação para a gente fazer os reacts dos vídeos lá do canal Para Que Possamos, famoso PQP, Ministério Puta Que Pariu, do nosso amigo Rodrigo Custódio. E a gente está fazendo uma série de vídeos aqui, antes de fazer os reacts dos vídeos do Rodrigo, para já ir colocando alguns pingos nos is no que tange as discussões a respeito de Ellen White, para depois a gente fazer lá o conteúdo em relação ao Rodrigo, especialmente a segunda temporada lá dos vídeos do canal dele, onde ele fala mal da Ellen White. E beleza, ok. Vamos lá bater esse papo sobre se tomar café é pecado ou não. E antes de entrar nesse tema, às vezes a gente é abordado por algumas pessoas que têm, assim, curiosidades teológicas e querem tirar dúvida com a gente. E às vezes tem umas perguntas, assim, muito engraçadas. Assim, as pessoas chegam pra gente e dizem assim, cara, eu tenho só uma dúvida, coisa rápida. Explica pra mim como que funciona, assim, por exemplo, como que a gente é predestinado por Deus e ao mesmo tempo a gente é livre, se o pecado de Adão nos causou a morte e a queda e a gente só pode ser salvo pela graça mediante a fé em Jesus. Não, cara, aqui ó, em 2 minutos você responde pra mim aí, tô esperando a resposta. Ah, tá bom, beleza. Em 2 minutos eu vou elucidar todas as questões a respeito de Deus, a predestinação, o pecado, a salvação, o livre-arbítrio, a fé. Pode confiar, tá bem simples. Muita gente não entende que cada vírgula de discussão teológica é um assunto infinito, tá? Não é assim, 2 minutos aí responde pra mim. Porque no final das contas a gente está tratando com Deus, com o pecado, com a salvação, com a humanidade, 1 milhão de coisas que são todas complexas em si mesmas, e quando se analisa essas coisas em conjunto, elas são mais complexas ainda do que vistas isoladamente. E acontece uma coisa semelhante a isso quando se pergunta uma coisa assim do tipo sobre Ellen White. Porque no final das contas, não basta você responder esse tipo de questão meramente com um texto da Ellen White, ok? Você tem que evocar uma amplíssima discussão e nem todo mundo às vezes percebe isso. É a mesma coisa que, por exemplo, alguém perguntar para você assim, tem que guardar o sábado sim ou não? Me dá uma resposta aí em 1 minuto, vai. E essa pessoa manda essa mesma pergunta para 2 pessoas diferentes. Aí uma vai responder, sim, tá lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, você tem que guardar o sábado. Aí a outra responde, não precisa guardar o sábado, tá lá em Colossenses 2, Paulo falou, ninguém vos julgue pelo sábado. E aí você percebe que quando você tenta fazer uma resposta simples a uma pergunta um pouco mais ampla e mais complexa, você pode ter respostas contraditórias. E no que tange a essa discussão se tomar café é pecado, acontece da mesma maneira. Então, nesse vídeo, eu não pretendo oferecer para você nenhuma resposta. Mas eu pretendo fazer uma coisa assim muito útil, que é levantar as principais perguntas. E aí adiante a gente faz 1, 2, 3, 10 vídeos aí o quanto for necessário para responder essas perguntas que a gente vai levantar hoje. E no final dessa série, daí eu prometo que depois que eu fizer toda a exposição do tema, aí eu faço um videozinho aí de 3 minutos no máximo, respondendo com a maior simplicidade possível se tomar café é ou não é pecado. E beleza, vamos lá bater esse papo. Bom, o start da nossa questão tem que ver com uma citação de Ellen White, que é bastante direta, que afirma que tomar café é pecado. Está lá no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 425. Então beleza, Ellen White diz ipsis literis que tomar café é pecado. E algumas pessoas pretendem que a existência de uma citação como essa, então, já coloca a nossa questão respondida acima de qualquer dúvida, em função aí de compreensões de que a Ellen White, inspirada por Deus, falou, tá falado, não tem discussão, acabou a conversa. Beleza, essa é uma forma de você abordar a questão
E tudo bem, algumas pessoas estão satisfeitas com essa forma de abordar a questão. Mas o Ezequiel Gomes não é uma dessas pessoas. E aí alguns poderiam dizer, eu sabia que o Ezequiel era um descrente na Ellen White. Ele não acredita na Ellen White. Sai dessa igreja da Ellen White, Ezequiel. E aí eu respondo para essas pessoas que a raiz da minha discordância, por exemplo, de que tomar café é pecado, ponto final e acabou, tem que ver não com a minha descrença na Ellen White, mas com a minha crença na Ellen White. Que tão claramente quanto afirmou que tomar café é pecado, também afirmou que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. E acontece que o Ezequiel Gomes, como um bom discípulo da Ellen White, conhece muito bem a Bíblia. E a Bíblia, ao que me consta, não ensina que beber café é pecado. Dessa maneira, julgo eu que não existe nenhuma regra, nem de fé, nem de doutrina, nem de prática, que tenha por implicação que não se pode beber café, ou que se beber café é pecado. E veja que o fundamento da minha percepção não é a descrença na Ellen White, mas é a crença no que Ellen White diz, quando ela afirma que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Uma vez que a Bíblia não contenha nenhuma afirmação de que tomar café seja pecado, entendo que não existe nenhuma regra que implique que tomar café seja pecado, uma vez que é a Bíblia a única regra de fé, de doutrina e de prática. Ok? Nessa hora, algumas pessoas não concordam muito com a minha resposta. Eu acho interessante isso. Aparentemente, então, nesse caso, a afirmação de Ellen White de que tomar café é pecado tem mais autoridade do que a afirmação da Ellen White de que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. E as mesmas pessoas que dizem que eu tenho que aceitar o que a Ellen White afirma quando ela afirma que beber café é pecado, aparentemente elas não aceitam a autoridade da Ellen White quando a Ellen White diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Né? Então a ideia de que tomar café é pecado é mais importante do que a ideia de que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Seja como for, eu falei para vocês que eu aqui não vou oferecer respostas. Não agora, tudo bem? Mas eu vou começar a elencar algumas das questões que surgem quando a gente se propõe a debater um tema como esse, dentro do Adventismo do Sétimo Dia, com essas discussões a respeito da Ellen White, da Bíblia, da relação de uma coisa com a outra, e essa noção de que tomar café é pecado. E vamos lá bater um papo sobre algumas das principais questões que surgem quando a gente vai debater um tema dessa natureza. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, Ellen White, ela tem autoridade para definir como pecado uma coisa que a Bíblia não define como pecado? Como é que você responderia a esta questão? Ellen White diz, X coisa é pecado. X coisa não está escrito na Bíblia. Ellen White tem essa autoridade de fazer uma definição do que é pecado ao léu do que diz a palavra de Deus? Alheia ao que diz a palavra de Deus? Sim, não e por quê? Como é que você pensa? Mesmo que você diga que sim, tomar café é pecado, sei lá por qualquer motivo que você entenda. Em que conceito de pecado se encaixa a noção de que beber café é pecado? Qual é a noção de pecado com a qual você trabalha que implica que beber café é pecado? Existem várias definições de pecado na Bíblia, várias dimensões desse conceito na Bíblia. E, por exemplo, entre os adventistas, o conceito mais enfatizado de que beber café é pecado é a transgressão da lei de Deus. Né? Lá 1 João 3, verso 4, diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. E aí surgem algumas dúvidas. Ok, nesse sentido, tomar café é pecado? Existe algum mandamento dentro dos 10 mandamentos que diga não tomarás café, que seria inclusive o 11º mandamento?
Ou algum outro mandamento, não nos 10 mandamentos, mas na lei de Deus, lá no Pentateuco, sei lá onde, que afirme que tomar café é pecado, isso existe? É uma transgressão de uma lei divina tomar café? Assim como roubar, matar, mentir, sei lá o quê, ou não cumprir aspectos aí do Pentateuco. Como é que isso funciona? E, por exemplo, algumas pessoas pretendem que sim, tomar café é pecado, é uma transgressão da lei de Deus. E aí eu perguntaria, qual lei? Qual é a lei? Tem alguma lei que é transgredida quando você toma café? Sim, Ezequiel, o não matarás. Aí eu digo, uau! Então quando você toma café, você está se matando, porque isso vicia e faz mal a você. Uau, que interessante! Então, deixa eu perguntar bem claramente. Tomar café, tomar uma xícara de café, é sinônimo, ipsis literis, de cometer um assassinato ou cometer suicídio? Tipo assim, Deus vê uma pessoa tomando um café hoje de manhã. É a mesma coisa que Deus vê uma pessoa dando um tiro na cabeça, se suicidando. É idêntico, é a mesma coisa. Ou dando um tiro na outra pessoa do lado. E a pessoa estendida, assim, o corpo no chão, na calçada. É a mesma coisa. Tomar um café e matar uma pessoa ou se suicidar é a mesma coisa. É isso? Só estou perguntando, tá? Beleza. Agora, vamos lá. Essa noção, assim, de que a gente pode definir que o que Ellen White afirma, mesmo que não está na Bíblia, é pecado e acabou a discussão. Se assim for, isso não nega o sola escritura? De que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática? Porque se a gente encontra um pecado que está definido nos textos da Ellen White e não na Bíblia, isso não nega que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática? Agora não está tendo uma regra de doutrina, de fé e de prática que eu tenho que obedecer, mas que não está na Bíblia, está no livro da Ellen White. Como é que você responde a essa questão? Como é que você entende essa questão? Outra coisa, vamos dizer que a gente não queira manter a noção de que beber é pecado a partir da Ellen White. A gente quer uma base bíblica. A Bíblia abre alguma margem para dizer que tomar café é pecado? Além do não matarás, caso ele não seja adequado para dizer que tomar café é pecado? Existe algo na lei de Deus, na palavra de Deus, que se você avaliar assim de uma forma fiel, hermeneuticamente falando, vai ter por implicação que tomar café é pecado, mesmo que isso não esteja escrito ipsis literis no texto bíblico? Porque há algumas coisas desse tipo no estudo da Bíblia. Por exemplo, a palavra de Deus ela não fala nada a respeito de sites pornográficos na internet no século XXI, onde você pode ver imagens, vídeos, daqui a pouco hologramas, de mulher pelada, homem pelado, gente transando e etc e tal. Entretanto, o fato de que a Bíblia diz para não adulterar e que Jesus ensinou que se você olhar com intenção XYZ já é adultério, você consegue, a partir dessas informações, concluir que assistir pornografia ali com desejo de transar com aquelas pessoas que estão ali naquelas fotos, naqueles vídeos, se masturbando e tudo mais, etc., é um pecado. Ainda que a Bíblia não coloque isso assim ipsis literis, né? Como quem diz assim, olha, ver pornografia na internet, não sei quando, que site é pecado. Mas tem um princípio bíblico do adultério, do olhar malicioso e não sei o quê, que no final das contas implica que você não deve ver pornografia, que isso é pecado, mesmo que não está ipsis literis escrito na Bíblia. Então, por exemplo, existem alguns textos bíblicos que a gente possa interpretar desta mesma forma, que vão implicar, assim, tão claramente que tomar café também é pecado, mesmo que não está escrito assim ipsis literis. Isso é uma pergunta bem interessante. E, por exemplo, surge uma outra pergunta nesse caso. Essa noção da gente ler os princípios bíblicos e fazer aplicação a coisas que a Bíblia não diz claramente. Tem, assim, coisas mais evidentes e mais obscuras em termos de entendimento e aplicação. Por exemplo, que a gente não deve ver pornografia
é uma implicação mais óbvia do texto bíblico. Agora, não tomar café é uma implicação menos óbvia? Quão menos óbvia? Por exemplo, a gente entende que ninguém tem nenhuma justificativa plausível para não concluir que ver pornografia é pecado, certo? Mas será que a pessoa que conclui, não, eu acho que tomar café não é pecado, e isso é tão óbvio assim, que a pessoa está cometendo um erro, que a pessoa está fazendo uma coisa claramente errada, ela só não está querendo admitir que é errado? É a mesma coisa? Nós estamos tratando de fenômenos similares aqui nesse caso? Então, tipo assim, tomar uma xícara de café é tão pecaminoso quanto você ficar vendo as pessoas transando aí na internet? É assim mesmo? Como é que é? Outra coisa, tomar café, caso isso seja pecado. Isso é um pecado, assim, no que tange ao cerne do cristianismo ou uma coisa mais secundária ao cristianismo? Por exemplo, assim, tomar café é uma transgressão, ok, mas é uma transgressão do centro da fé? Ou é uma transgressão de uma coisa periférica no universo da fé? Outra coisa, por exemplo, tomar café realmente é um vício? É uma coisa viciante? Qualquer pessoa que tomar uma xícara de café já se torna viciada? Ela se torna viciada para o resto da vida? Esse vício é incontrolável? Esse vício é pecado? Quanto café uma pessoa tem que tomar para ela ser considerada uma viciada em café? Uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 1 vez por semana, 1 vez por mês? É vício, não é vício? Vício em si é pecado? Pode ser alguma coisa que vicie, mas que não seja pecado? Como que é? Então, por exemplo, vamos dizer que tomar café de forma viciada é pecado. Mas e se tomar café assim não viciadamente? É pecado também? O pecado é só quando a pessoa é viciada? São questões que a gente precisa fazer. Outra coisa, esses componentes químicos aí, a cafeína, sei lá mais o que tem dentro do café, elas são drogas. E caso sim, elas são drogas semelhantes às drogas como cocaína, heroína, maconha, LSD, êxtase, tantas drogas naturais ou sintéticas que existem aí a partir de fungos e compostos químicos que realmente têm efeitos psicossomáticos na vida das pessoas, psicoativos, elas ficam tipo bêbadas ou doidonas, ou tem um monte de viagem psicodélica e maluca a usar aí drogas tipo heroína, LSD, etc, etc, etc. Beber um café é a mesma coisa que isso aí ou não? Isso tudo aí é errado? Não? Tem base bíblica para dizer alguma coisa sobre esse universo de vício com drogas e como é que é? Esse é um assunto extraordinário, inclusive. Outra questão. Dentro da igreja adventista do sétimo dia, todo mundo tem que concordar no que tange a beber café é pecado? Ou existe um espaço para alguns acharem que beber café é pecado e outros discordarem e eles conviverem tranquilamente, tipo os princípios lá de Romanos 14, né? Para quem não se lembra, em Romanos 14, Paulo fala que na igreja existem pessoas que acham que pode comer carne, ou comer de tudo, e outros que acham que só deve comer legumes. E aí o que Paulo aconselha a igreja a fazer é: quem acha que pode comer carne, come. Quem acha que não deve comer carne, não come. Ninguém reclama de ninguém, todo mundo vive em paz. A gente pode usar esse mesmo princípio para a questão do café dentro do adventismo? Então, se você acha que não deve tomar café, você não toma. Se alguém discorda dentro da igreja, toma e todo mundo vive em paz. É possível fazer isso? Não. Seria correto agir dessa forma? Não. E por quê? Como é que você pensa? Outra coisa, todo mundo sabe que algumas pessoas têm efeitos assim colaterais ao tomar café bem acentuados, especialmente no que tange a insônia, taquicardia e tal, mas nem todo mundo tem esses efeitos colaterais. Então, por exemplo, para pessoas que têm efeitos colaterais muito fortes assim com o café, para esses é pecado tomar café ou para todo mundo? Por exemplo, se eu tomo café eu não tenho nenhum efeito colateral. Eu tomo um café aqui às 10 horas da noite, 11 horas eu tô podre na cama dormindo igual uma criança. Não tem nenhuma insônia envolvida, não fico com taquicardia, não me faz mal. Nesse caso, para mim também é pecado tomar café ou é só para essas pessoas que têm esses efeitos mais acentuados em função da reação da nicotina não, né, da cafeína no seu organismo? E aí, como que isso funciona?
Só estou fazendo perguntas aqui, tá? As pessoas pensam que a discussão é simples, mas aparentemente não é tão simples, né? Então, por exemplo, quem não tem efeito colateral nenhum tomando café, tá pecando ao tomar café? A pessoa não tem nenhuma sensação ruim ou nada assim de passar mal, com gastrite, azia, nada. Assim. Para ela tá tudo bem depois de tomar café. Mesmo para essa pessoa é pecado tomar café? Beleza. Outra coisa. Quem define o que a gente pode ou não pode comer e beber? É Deus através da Bíblia? É a igreja através da sua tradição? É a família, através também aí da sua prática corriqueira da rotina, são as circunstâncias, se eu tenho ou não tenho dinheiro, que vai decidir o que eu como e o que eu não como, entendeu? Quem que decide isso? Como que se decide isso? Qual é a autoridade para fazer uma lista do que pode ou não pode comer e beber? Deus através da Bíblia, Deus através da Ellen White, ou é Deus através da Bíblia e da Ellen White? Quem só crê na Bíblia e não na Ellen White está pecando ao comer ou beber coisas que a Ellen White imagine que eu pense, ou decida, ou diga que não pode? Isso fere a sola escritura, sim ou não? São dúvidas que precisam ser feitas e ser respondidas para quem quiser vir com esse papo de que tomar café é pecado. E aí eu queria terminar com duas questões assim interessantes. Você já parou para pensar na diferença entre tomar café, o café com leite, pão com manteiga, e só viver de pão seco e água? Você entende que tomar um café com leite, tomar um café e comer um pão com manteiga é uma coisa de quem tem uma condição social um pouquinho melhor do que quem só tomaria, em tese, água e pão seco? Nesse caso, você ter condições de comer um pão com manteiga e tomar um café com leite ou tomar um café, é errado? Você ter uma vida que não seja a mais básica e pobre possível? Você pode prosperar um pouquinho e tomar um cafezinho com leite, comer um pão com manteiga, talvez um pão com manteiga e queijo. É interessante pensar nisso. E por fim, aliás, mais uma coisa antes da última. A gente pode comparar beber café com pecados graves, assim, da lei de Deus? Se você tomar uma xícara de café, é equivalente a você ter outro Deus diante de Deus, você adorar imagens de escultura, tomar o nome de Deus em vão, você transgredir o sábado, você desonrar o seu pai e a sua mãe, você matar, roubar, adulterar, mentir, cobiçar o que não é seu. Essas coisas são equiparadas, que é pecado. Tomar café tá nesse grau, nesse nível, tipo essas coisas também, esses pecados graves, da transgressão dos 10 mandamentos. E por fim, né, uma questão histórica curiosa. Existe um personagem mítico que habita este canal, carinhosamente conhecido como o vagabundo visto em motel com puta, que é um administrador da Igreja Adventista do Sétimo Dia na divisão sul-americana, aqui no nosso território. Esse cara, ele é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa imunda, que ama e serve o pecado e o diabo. Mas se você vê os ensinamentos dele, ele diz que tomar café e beber chimarrão é pecado. Você percebe alguma ironia, alguma incongruência entre essas imagens? Ou você acha que não? O vagabundo visto em motel com puta, mentiroso, que cospe no manual da igreja, que é um retardado mental, é muito fiel ao defender que não pode tomar café e chimarrão. Como é que você responderia a estas questões? Veja, irmãos, eu estou aqui há quase 25 minutos falando só de questões que precisam ser discutidas a respeito desse assunto. Não é assim, ó. Não, responde para mim rapidinho aí se tomar café é pecado ou não. Para ver se, para eu julgar se você crê na Ellen White ou não. Interessante. Seja como for, nós vamos escrutinar estas questões para oferecer algumas respostas a vocês. E como eu já expliquei também desde o começo dessa conversa, talvez alguns não vão gostar das respostas que vão encontrar aqui no canal Vem Senhor Jesus, mas eu não deixarei de oferecer para o benefício daqueles que quiserem e puderem se beneficiar com uma discussão um pouquinho mais profunda do que vocês estão acostumados, tudo bem?
Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.